Olá, eu sou a Elaine Sampaio, sou mãe de anjo. Vai fazer 4 anos, né? Que a minha filha partiu, 6 meses que minha mãe também se foi. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o sentimento, luto ou depressão. Não sou da área da saúde, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu passei pela depressão profunda e também sou uma pessoa enlutada. Não estou mais naquele estágio de luto, né? Aquele luto dos primeiros dias, dos primeiros meses, e também com relação à minha filha do primeiro ano, segundo, né? Já estamos no 4º ano. Eu falo que o luto é para sempre. Pelo menos para mim, a dor do luto, a perda da minha filha, ela só vai ser superada ou quando eu vier também partir, ou então no dia do reencontro, né? Eu creio nesse dia. Mas por que eu quis falar sobre luto e depressão? Porque é importante para nós, mães de anjo, a gente conseguir identificar isso. O que é luto, o que é depressão. Porque os nossos filhos, nossos amores, né, que se foram, com certeza eles não querem ver a gente agonizando aqui. Eles não querem ver você no fundo do poço, destruída ou destruído, zumbi vegetando. As pessoas que nos amam e que partiram, com certeza, elas se perguntasse antes, ela gostaria que a gente seguisse, né? E cada um com as suas crenças. Aqui é um canal que eu não falo de uma determinada religião, mas a minha religião entende que nós não morremos, somos espíritos e em algum momento eles podem até ter notícias de como estamos. E aí vai ser uma tristeza, né? É saber que não conseguimos continuar. E para aquela religião que entende que nesse momento eles estão em sono profundo, esperando o dia do julgamento, então se vai ter o julgamento e depois todos os mortos se levantarão, todos serão julgados e terão a vida eterna, de uma certa forma, ele vai querer saber como é que você passou aqui nesse período, né? Então, também seria muito bom a gente poder falar que a gente conseguiu continuar, que a gente entendeu, que a gente permitiu que nossos mortos, terrenos, né, matéria, física, né, a gente conseguiu o sepultamento, fazer o sepultamento, permitir o sepultamento no nosso interior. Bom, o luto, ele nos dá uma tristeza profunda, imensurável. A gente não tem vontade de fazer nada no início, nem se alimentar, assistir uma televisão, sair. Agora, tem pessoas que também tenta se cuidar, sarando, né? Se sarar da ferida, indo para eventos, participar de festas, fazer atividade, logo de imediato. Mas o luto, os pesquisadores, os médicos e no meu caso, né? Quando eu entendi que eu teria que viver o luto, ele foi mais fácil. Porque nos primeiros dias a gente fica em estado de choque. Às vezes a gente acorda e quer que a gente tenha sido tudo um pesadelo, né? Mas logo em instantes a gente sabe que não é, porque a gente está com uma dor profunda e a gente já entende que não foi um pesadelo, é verdade, eles se foram. Ele se foi, ela se foi, né? Então, quando eu parei de ouvir as pessoas, né? Você tem que... Vamos sair, não pode ficar em casa. Então, quando eu resolvi viver o luto, chorar mesmo,
ficar quieta. Então ficou mais fácil para mim, porque quando a gente está enlutado, a gente está muito sensível, a gente está quebrado, a gente está destruído. É como se a gente tivesse morto também. Nada tá fazendo sentido. E não tem muito data, tempo, né? Os médicos falaram para mim, 6 meses. Religiosos também falaram, né? Da própria minha religião, que eu sou cadecista, sou espírita, né? Eles falaram, depois de 6 meses é obsessão. Enfim, eu entendo que não tem prazo. Porém, mãezinhas, né? O que acontece? Não tem prazo estabelecido. Eu, em 6 meses, ainda estava muito destruída. Mas antes dos 6 meses, em 1 mês, eu já entendi que eu tinha que sobreviver e conseguir caminhar, levantar. Eu entendi isso. Só que eu não consegui fazer sozinha. Por quê? Porque veio a depressão, né? Uma coceirinha aqui. Porque veio a depressão. E a depressão, como é que é? Qual é a diferença pra mim, tá? A depressão, eu simplesmente não tinha nem interesse de assistir séries. Eu gosto de assistir séries, eu adoro cinema, filmes, adoro. E eu não tinha vontade de fazer nada disso, nada. Eu só tinha vontade de escutar louvores, né? Porque apesar de eu ser espírita, mas o espírita, ele também lê Bíblia, vai à igreja. Então, enfim, eu escutava muitos louvores, me confortava muito, tá? Sempre me confortou, desde o primeiro dia, segundo dia. Mas eu só escutava isso. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia limpar a casa, eu não conseguia trabalhar. Comer o que tivesse para comer, eu comia, entendeu? Não tinha vontade de fazer compra, não tinha vontade de nada. Então, quando eu comentei isso com a psicóloga, ela me encaminhou para o psiquiatra. E aí, quando eu cheguei na recepção do psiquiatra, lá da clínica, eu vi as meninas lá conversando, brincando, rindo, e eu tive vontade de chorar. Chegou ainda a rolar umas lágrimas, me contive. Ou seja, olha que coisa triste, né? A felicidade do outro estava me incomodando, estava me ferindo. Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, eu me senti muito incomodada de estar triste porque o outro estava rindo. Então, isso não é normal. Aí eu contei exatamente tudo que estava se passando para o psiquiatra e ele considerou que eu estava predisposta a ter uma depressão. E com isso, aí eu fui medicada. Aí depois de umas 2 semanas, né, eu tive problema com remédio, teve o segundo remédio quando eu tomava, eu piorava, olha que coisa louca, né? Eu começava a chorar, tinha crise de choro, uma tristeza maior do que eu já tava. Aí eu comentei isso e aí foi passado para metade da dosagem do segundo remédio, aí estabilizei. E com isso, eu comecei a ter vontade de comer alguma coisa, porque eu não tinha vontade de comer alguma coisa. Eu tinha fome, mas não tinha vontade de comer alguma coisa. Isso é depressão. Então, o primeiro prato que eu quis foi frango a passarinho. E eu comecei a trabalhar novamente, a conseguir me concentrar, porque a gente, quando tá com depressão, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente luta para fazer, mas é difícil, a gente fica muito desfocado. Então eu comecei a ensaiar essas coisas, né? Então, se você não tá conseguindo fazer nada, mas assim, não considera o primeiro mês, porque o primeiro mês, ele é difícil. Porque a gente primeiro não aceita, não é na mesma ordem, mas geralmente a gente não aceita que aquilo aconteceu com a gente, pensa que é um sonho não, um pesadelo, né? Aí depois a gente entende que já realmente aconteceu, aí vem um desespero. Então realmente nesses períodos, né, a gente não consegue mesmo seguir, né, continuar vivendo. Mas depois tem que observar, porque se você não conseguir continuar, você precisa de ajuda. E infelizmente nem todo mundo tem acesso à saúde, principalmente à saúde mental.
Então, o que eu deixo aqui? Procurar alguém, dirigente de alguma instituição religiosa, porque tem muita instituição que ela ajuda os enlutados sem querer doutriná-los, apenas passar a palavra de força, dar exemplos. Isso é importante. E eu quis dividir essa experiência, porque infelizmente tem muitas mães, muitos pais, né? Muitas viúvas que não conseguem lidar com a perda e às vezes acabam terminando as suas vidas, ou em vida estão mortas, como zumbis. E meu maior desejo é que a gente consiga, né, superar as nossas perdas. Superar não quer dizer que a gente não vai sentir saudade, superar não quer dizer que a gente não vai deixar de chorar, que a gente vai deixar de chorar. Superar não quer dizer que a gente vai esquecer. Não, a gente não esquece, a gente lembra deles todos os dias, todo momento, todo instante. A gente chora mesmo, tem dia que a gente chora mais, tem dia que a gente está muito triste, mas a gente continua vivendo. Às vezes a gente consegue enxergar uma beleza, né, no meio de tanta tristeza e dor. Mas tem outras coisas na vida. São 4 anos sem minha filha. Tem dia que eu tô muito triste mesmo. Eu já falei aqui sobre datas comemorativas, né? Infelizmente elas pesam mais ainda em mim, mas eu tento sempre não viver aquela data, tratar aquela data como um dia comum. E imagine, quando você tem uma perda como essa, né? Perder um filho, ou quem perdeu os pais, e depois daqui a pouco passa-se os anos, você perde uma outra pessoa, né? Que foi o que aconteceu comigo. Em menos de 4 anos eu perdi minha filha e minha mãe. E tá sendo muito difícil. Mas a gente tem que separar o que é luto e depressão, porque a depressão, ela mata. E falar com o outro ajuda. Se você tem um amigo, ou se você não tem ninguém para você falar, se você acha que está incomodando, então alguém, dirigente de instituição religiosa, eles geralmente estão dispostos a nos ouvir, a nos ajudar, tá? E também, se alguém quiser falar comigo, sinta-se à vontade, pode deixar aí seu comentário, que aí eu falo no privado meu número e a gente pode conversar, sim, porque esse é o propósito desse canal, conseguir ensinar a você a reviver na dor, reviver na dor, porque a nossa dor, ela só vai ser sarada quando a gente reencontrar, né? Reencontrar eles. Não tem porquê, não tem como ela ser curada. Porque é como se a gente não quisesse mais vê-los, né? Então, como a gente não pode mais ver por enquanto, né? Então a gente fica triste mesmo, isso é normal. Mas isso não vai impedir de você trabalhar, não vai impedir de você estudar, não vai impedir de você passear. Mesmo triste, mesmo... Muitas vezes eu tô num lugar maravilhoso e penso, poxa, se ela tivesse aqui seria tão bom, né? Ou acontece uma coisa boa, poxa, se ela tivesse aqui, ou uma coisa ruim, poxa, se ela tivesse aqui um abraço, né? Para poder me abraçar nesse momento, ia ser mais reconfortante, né? Então é isso, vamos tentar identificar o que é luto, o que é depressão. Na dúvida, eu posso compartilhar minha experiência mais um pouco com você sobre isso. E até o próximo vídeo.